Elias, ele apareceu de repente, como um raio em meio à escuridão, sem grandes apresentações, sem heranças conhecidas, sem título de linhagem nobre, mas com uma voz que carregava o peso do céu. Elias não era apenas um homem, era uma chama acesa pela santidade de Deus no meio de um povo que havia se curvado à idolatria. Vivemos dias em que a verdade parece se calar diante do barulho das multidões, onde o certo é relativizado e o nome de Deus, muitas vezes, trocado por conveniências. Não é difícil entender por que o tempo de Elias se parece tanto com o nosso. Israel havia se afastado do Senhor. Os altares estavam em ruínas, a palavra havia sido deixada de lado, e um outro nome dominava os palácios: Baal, um deus estrangeiro, símbolo das paixões humanas e dos interesses políticos da época. Acabe, o rei de Israel, havia se casado com Jezabel, princesa dos Sidônios, e com isso introduziu oficialmente o culto a Baal em uma nação que outrora fora consagrada ao Senhor. Foi nesse cenário sombrio que Deus levantou Elias, o tisbita, um homem comum de Tisbe, uma vila desconhecida de Gileade. Mas o que faltava em fama sobrava em convicção. Elias surge diante do rei Acabe com uma declaração ousada: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nestes anos não haverá orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra. E com essa simples sentença, o céu se fechou. A voz de um homem interrompeu o ciclo da natureza, porque quando um servo se alinha ao coração de Deus, a criação o ouve. A seca que se seguiu não foi apenas climática, ela foi espiritual. Por 3 anos, os céus permaneceram cerrados, e o silêncio de Deus ecoou como juízo sobre uma geração que havia se esquecido da aliança. Elias, após entregar a palavra profética, foi ordenado a se esconder. Deus o conduziu ao ribeiro de Querite, próximo ao rio Jordão, onde beberia água, e seria sustentado por corvos, aves impuras aos olhos da lei, mas obedientes à ordem do Criador. E ali, no silêncio de um vale esquecido, começou a forja de um profeta. Elias aprendeu a depender do céu para cada gota de água e cada pedaço de pão. Aprendeu que antes de confrontar reis, era necessário aprender a confiar nas mãos invisíveis do provedor. E quando o ribeiro secou, Deus novamente falou: levanta-te e vai a Sarepta. Ali ordenei a uma viúva que te sustente. Mais uma vez, Elias obedeceu. E mais uma vez, ele descobriu que a provisão de Deus sempre caminha junto com a obediência. No caminho de Sarepta, o profeta encontrou uma mulher prestes a morrer. Ela tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite, mas mesmo em sua extrema escassez, foi desafiada por Elias a preparar primeiro para ele um bolo. A fé daquela mulher, unida à palavra do profeta, ativou o milagre. A farinha da panela não se acabou, e o azeite da botija não faltou. Ali, em uma casa simples de uma viúva gentia, Deus sustentava seu profeta e ensinava que onde há fé e obediência, há provisão. Enquanto o povo de Israel se afundava em idolatria e os céus permaneciam sem chuva, Elias era moldado no segredo, porque Deus nunca leva um homem ao Monte Carmelo sem antes treiná-lo no vale de Querite e na dependência em Sarepta. A autoridade espiritual que confronta reis nasce nos lugares escondidos, nas experiências privadas com Deus, e Elias, mesmo desconhecido dos homens, estava sendo conhecido pelo céu. Se essa história já te tocou até aqui, deixa o seu like no vídeo. Assim como Elias foi um instrumento de Deus em tempos difíceis, talvez essa mensagem também possa ser resposta para você hoje. 3 anos haviam se passado, 3 anos sem chuva, sem orvalho, sem um sinal nos céus. Mas, acima de tudo, 3 anos sem a palavra viva sendo anunciada sobre Israel. A seca não era apenas nos campos, era nos corações. Foi nesse tempo que Deus novamente falou com Elias: vai, apresenta-te a Acabe. Aquele que havia sido ordenado a se esconder, agora era chamado a se revelar. O mesmo Deus que manda se ocultar é o Deus que manda surgir. O tempo de confronto havia chegado. Elias obedece. Encontra Acabe. O rei o acusa de ser o perturbador de Israel, mas Elias devolve com firmeza: não sou eu que perturbo Israel, mas tu e a casa de teu pai, por deixarem os mandamentos do Senhor e seguirem a Baal.
Então, propõe um desafio, um confronto espiritual, um altar contra outro altar, um Deus contra deuses falsos. O Monte Carmelo seria o cenário dessa batalha, não entre homens, mas entre o céu e a idolatria. O povo é convocado, os profetas de Baal também. 450 homens vestidos com mantos sagrados, portando rituais, carregando a força da religião institucionalizada. Mas Elias estava só. Um homem, um altar quebrado, um povo dividido. E mesmo assim, ele se posiciona. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Mas se Baal, segui-o. O povo se cala. Não há resposta. Porque quando o coração está dividido, a boca perde a convicção. Os profetas de Baal começam a invocar seu Deus. Desde a manhã até o meio-dia, gritam, dançam, se retalham com lanças, clamam, mas não há voz, não há fogo, não há resposta. Elias observa, zomba, mas também espera, porque sabe que o verdadeiro Deus não se manifesta em ruídos humanos, mas na hora certa. Ao entardecer, Elias se levanta, chama o povo, repara o altar do Senhor com 12 pedras, uma para cada tribo de Israel, lembrando a aliança. Cava um rego em volta, coloca a lenha, o sacrifício. E então faz algo impensável. Ordena que derramem água sobre o altar. Não uma vez, mas 3. Em tempos de seca, Elias oferece o que havia de mais precioso: água. Era como dizer, mesmo o que é escasso, eu coloco no altar, porque meu Deus é digno. E então ele ora. Não grita, não dança, não se fere, apenas ora. E diz: responde-me, ó Senhor, para que este povo saiba que tu és Deus em Israel. E o fogo caiu. Não apenas consumiu o sacrifício, mas a lenha, as pedras, o pó e até a água no rego. Foi um fogo que não veio da terra, mas desceu do céu. Um fogo que não apenas queimava, mas restaurava. O povo caiu com o rosto em terra e gritou: só o Senhor é Deus! Só o Senhor é Deus! Naquele momento, Israel foi trazido de volta, não por argumentos, mas por demonstração de poder e glória. Elias havia vencido, mas a vitória era do Senhor. Os profetas de Baal foram julgados conforme a lei, e o povo, agora quebrantado, era conduzido novamente à presença do verdadeiro Deus. Mas ainda havia algo a ser feito. Elias sobe ao topo do Carmelo, e ali se curva com o rosto entre os joelhos, ora para que a chuva volte, envia seu servo para olhar o horizonte. Nada. Ora de novo. E nada. Mas a 7ª vez, o servo avista uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E Elias se levanta. Diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce para que a chuva não te detenha. Os céus que estavam fechados por 3 anos se abriram. Raios cortaram o céu. A terra sedenta recebeu a água da promessa. E Elias na correu. A mão do Senhor veio sobre ele, e com força sobrenatural ultrapassou os cavalos do rei. Porque quando Deus unge alguém, até as leis naturais se curvam. Elias não apenas profetizou chuva, ele correu na frente dela. A chuva finalmente havia caído, os céus se abriram e o povo reconheceu: só o Senhor é Deus. Mas, curiosamente, o maior inimigo de Elias ainda não havia sido vencido, e não era um exército, era uma mulher. Jezabel, esposa do rei Acabe, ao saber da morte dos profetas de Baal, jurou tirar a vida de Elias, e aquele homem que havia enfrentado multidões e chamado fogo do céu, fugiu. A fuga de Elias não é fraqueza, é humanidade. Ele não correu por covardia, mas porque o peso do ministério, somado à perseguição constante, à solidão e à exaustão, o esmagava. O profeta fugiu para o deserto, e ali, debaixo de um zimbro, pediu a morte. Disse: já basta, Senhor, tira a minha vida. Elias estava cansado, profundamente cansado. Às vezes, até quem carrega a unção também carrega feridas. Mas Deus não respondeu à sua oração com reprovação, e sim com cuidado. Enquanto o profeta dormia, um anjo se aproximou, tocou nele e disse: levanta-te e come. Ao lado, um pão assado sobre brasas e uma botija de água. Elias comeu e dormiu novamente. O anjo voltou uma segunda vez, tocou-o e disse: levanta-te e come,
porque o caminho te será sobremodo longo. Não havia pressa nem cobrança, apenas provisão para o próximo passo, porque o Deus que envia fogo também envia pão, e o Deus que nos usa também nos restaura. Fortalecido por aquela comida, Elias caminhou 40 dias e 40 noites até o monte Horebe, a mesma montanha onde Moisés havia recebido a lei, o mesmo lugar onde Deus havia falado face a face com o povo. Elias entra em uma caverna e ali passa a noite. E então o Senhor lhe pergunta: "O que fazes aqui, Elias?" É uma pergunta que atravessa os séculos e toca a alma de cada um que já pensou em desistir. Deus não ignorava o que Elias sentia, mas o chamava a enxergar além. Elias responde: "Tenho sido zeloso pelo Senhor, mas estou só, e procuram tirar a minha vida." E então Deus lhe diz que se posicione à entrada da caverna, porque ele passaria por ali. Primeiro veio um vento forte, que fendia os montes. Depois, um terremoto. Em seguida, um fogo. Mas em nenhum desses sinais estava o Senhor. E então veio uma brisa suave, uma voz mansa e delicada. E ali, Deus falou. Porque às vezes ele não está nos ruídos do extraordinário, mas na intimidade de um sussurro. O mesmo Deus que havia respondido com fogo, agora escolhia falar em silêncio. Porque Elias não precisava de mais espetáculo, ele precisava de presença. Deus então o renova. Mostra que ele não está sozinho, que ainda havia 7.000 em Israel que não haviam se dobrado a Baal. Dá-lhe uma nova missão. Elias deveria ungir reis e levantar um sucessor. Eliseu. A jornada não havia terminado. O profeta se levanta da caverna não apenas com uma nova direção, mas com a certeza de que ainda havia propósito. Elias vai até Abel-Meolá e encontra Eliseu trabalhando no campo, arando com 12 juntas de bois. Aproxima-se dele e lança seu manto sobre o jovem, um gesto simbólico que representava a transferência de chamada. Eliseu, imediatamente, deixa tudo para seguir o profeta. E a partir daquele dia, não andaria mais sozinho. Deus havia providenciado alguém para caminhar ao seu lado. O ministério de Elias continuou. Ele voltou a confrontar Acabe, denunciou a injustiça cometida contra Nabote e profetizou o juízo que viria sobre a casa real. Mesmo diante da ameaça de Jezabel, não recuou, porque quando Deus restaura, ele também reveste com coragem. Elias agora não corria mais do chamado, ele o carregava com ainda mais firmeza. Elias havia cumprido boa parte de sua missão. Tinha confrontado reis, restaurado o altar, anunciado juízo, experimentado milagres e discipulado um sucessor. Mas o tempo estava se aproximando. Havia algo no coração do profeta que indicava: sua jornada entre os homens estava chegando ao fim. Ele caminhava agora ao lado de Eliseu, e à medida que avançavam de cidade em cidade, de Gilgal a Betel, de Betel a Jericó e de Jericó ao Jordão, Elias testava o coração do seu discípulo. Por 3 vezes disse: "Fica aqui, pois o Senhor me enviou a outro lugar." Mas Eliseu respondia com firmeza: "Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei." Era mais do que lealdade, era compreensão de chamado. Eliseu sabia que havia algo sagrado no caminho e não estava disposto a perder. Quando chegaram ao Jordão, Elias tomou o seu manto, enrolou-o e feriu as águas. E o rio se abriu. Eles passaram em seco, como em tempos antigos, como Josué havia passado. Ali, do outro lado, Elias pergunta: "Pede-me o que queres que eu te faça antes que seja tomado de ti." Eliseu não pede honra, nem riquezas, nem influência. Ele pede: "Que eu tenha porção dobrada do teu espírito." Era um pedido ousado, mas também um reflexo de um coração disposto a ir além. Elias responde: "Coisa dura pediste. Todavia, se me vires quando eu for tomado de ti, assim se te fará." Eles continuam a caminhar. E então, de repente, do céu, surgem cavalos de fogo e um carro de fogo que os separa. E Elias é levado em um redemoinho, não em morte, mas em glória. Eliseu vê, grita, rasga suas vestes em sinal de luto e recolhe o manto que havia caído. O mesmo manto que havia tocado seu ombro no campo, agora estava em suas mãos. O ciclo se fechava. O discípulo agora carregava a unção do mestre. A porção dobrada não era sobre poder, mas sobre continuidade. Elias havia vivido uma vida de intensidade, zelo e confrontos. Eliseu
viveria uma vida de milagres, restauração e proximidade com o povo. O espírito de Elias repousava agora em outra geração. Mas sua história não terminou com o redemoinho. Séculos depois, um homem apareceu no deserto da Judéia. Vestia-se com roupas de pelos, comia gafanhotos e mel silvestre e clamava: "Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus." Era João Batista. O próprio Jesus, ao falar sobre ele, disse: "E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias que estava para vir." O espírito profético, zeloso, ardente, havia voltado, não em reencarnação, mas na mesma unção, no mesmo encargo: preparar o caminho do Senhor. Elias se tornou símbolo de restauração, de ousadia e de fidelidade. Até os dias de hoje ele é lembrado como o profeta que enfrentou um sistema corrompido, que orou e o céu se fechou, que clamou e o fogo desceu, que fugiu e foi restaurado, que se sentiu só, mas nunca esteve abandonado. No final de sua vida, ele não provou da morte como a maioria dos homens. Foi levado, e a sua partida se tornou um sinal de que Deus tem mais para os que lhe são fiéis. De que o ministério verdadeiro não termina com a última palavra dita. Ele se prolonga por meio daqueles que continuam a missão. Eliseu carregou esse legado, e depois dele, outros, até chegar em nós. Hoje, quando olhamos para a vida de Elias, não enxergamos apenas um profeta do passado. Enxergamos um espelho do que Deus ainda pode fazer com aqueles que não se dobram, não se vendem e não se calam. Sua história é um convite para que levantemos altares em nossos dias e sejamos também vozes que clamam no deserto. A história de Elias é mais do que uma narrativa de milagres e confrontos. É uma convocação, uma lembrança de que, em cada geração, Deus levanta alguém que não se curva. Alguém que está disposto a carregar o peso da verdade, mesmo quando o mundo inteiro prefere viver na mentira. Elias não foi apenas profeta, ele foi testemunha viva de que o céu ainda se move na terra. Seu ministério nos ensina que o zelo por Deus pode nos levar a lugares solitários, mas nunca a um abandono. Que a obediência pode exigir silêncio, fuga, espera, mas sempre será recompensada com intimidade. E que há um tempo para se esconder no ribeiro, um tempo para desafiar os altares de Baal, um tempo para ouvir o sussurro suave na caverna, e um tempo para passar o manto adiante. Elias também nos ensina que a força do chamado não está na aparência nem no lugar de origem, mas na presença de Deus que acompanha os passos de quem crê. Ele veio de Tisbe, um lugar esquecido, mas quando abriu a boca, os céus o escutaram. Porque quando Deus confia uma palavra ao coração de um servo fiel, nem mesmo o silêncio do mundo é capaz de apagá-la. Hoje talvez você esteja no seu próprio ribeiro de Querite. Talvez sua alma esteja cansada, escondida, esgotada, pedindo para desistir. Talvez o medo de Jezabel ainda sopre ameaças contra sua fé. Mas lembre-se, o Deus que alimentou Elias com pão no deserto, que lhe falou em voz suave, que abriu o Jordão e o levou em glória, é o mesmo Deus que está com você agora. A vida de Elias é um memorial eterno de que os céus sempre terão resposta quando há um coração que ora, e que Deus não procura multidões para restaurar uma nação. Ele começa com um só, alguém que se dispõe, alguém que diz: "Eis-me aqui." E a pergunta que paira agora é: será que o espírito de Elias pode encontrar lugar em você? Se essa mensagem falou ao seu coração, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Mas, acima de tudo, compartilhe essa palavra com alguém que você ama. Porque assim como Elias foi uma voz profética em tempos de confusão, Deus também quer levantar outros, hoje. Quem sabe, talvez esteja começando com você.